Jesus está aqui nesta noite te perguntando: o que queres que eu te faça? Aleluia. Jesus está aqui perguntando a você: o que queres que eu te faça? Aquele cego que estava ali, ele chegou, ele levantou, ele veio depressa. Mas nós vemos aqui na palavra de Deus que me chama a atenção, aleluia, que quando chamaram aquele homem, Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, e dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E esse versículo, irmãos, me chama a atenção, o 50, que diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmãos, quando olho para esse versículo, eu começo a imaginar o porquê ele tirar a capa. Porque ele não queria que nada estrovasse ele. Ele não queria nada que incomodasse. Ele queria ir ali com Jesus. E a capa, todo mundo sabe que uma capa incomoda. Então ele queria estar livre daquela capa para ir com Jesus. E essa capa, no dia de hoje, irmãos, essa capa para nós, na nossa vida espiritual, falando, ela pode ser o orgulho de nós não poder chegar até Jesus. Ela pode ser uma dúvida de nós não conseguir aquilo que nós queríamos. Porque muitas vezes essa capa chamada orgulho, essa capa chamada dúvida, não deixa nós receber aquilo que nós queremos. A dúvida atrapalha muito a nossa vida espiritual. Porque a dúvida é pensar os dois lados. Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que eu vou? Será que eu não vou? Começa a colocar dúvida. Começa a se duvidar se vai dar certo ou não vai. E muitas vezes nós não conseguimos algo porque nós colocamos dúvida. Porque se nós vemos naquela passagem ali de Pedro, quando ele foi andar pelo mar, quando ele viu Jesus andando pelo mar, ele também queria fazer o mesmo. E Jesus chamou ele que viesse até ele, e Pedro começou a andar por cima do mar, diz a palavra do Senhor. Só que o vento contrário, o vento estava forte, e ele ficou em dúvida, ele ficou com medo. É aquilo que a irmã já falou, e o hino que foi louvado, o medo muitas vezes nos atrapalha. O medo de Pedro fez que ele afundasse. Ele começou a afundar, Jesus pegou pela mão. E eu quero dizer nessa noite que muitas vezes, por causa da dúvida e por causa do medo, nós muitas vezes estamos afundando. Nós muitas vezes estamos deixando de ir para a igreja. Nós muitas vezes deixamos de fazer algo para o Senhor, porque temos medo, porque temos dúvida, porque muitas vezes nós olhamos para aquele que está do nosso lado, sentimos vergonha, achamos que não vamos conseguir e não vamos em frente. Isso não acontece só na vida espiritual, mas acontece também na vida material. Quantas pessoas não recebem um milagre de Deus? Quantas pessoas perdem o emprego? Quantas pessoas perdem um casamento? Quantas pessoas caem no mundo? Por quê? Porque tem medo de enfrentar. Porque em vez de ouvir a voz do Senhor, está vendo a voz do inimigo. Satanás, ele
sempre gosta de pôr em nossa vida dúvida e medo. Mas no momento que nós fazer como Bartimeu, jogar a capa, ir até o encontro de Jesus, aleluia. E Jesus disse para ele que ele, a partir daquele momento, ele ia ver, porque a tua fé te salvou, aleluia. E naquele momento, a Bíblia diz que aquele homem que estava na beira do caminho, agora começa a andar com Jesus pelo caminho, aleluia. E nessa noite, nós podemos tirar a dúvida, que essa noite nós podemos pensar positivo e dizemos: nós vamos conseguir, porque nós servimos Jesus, aleluia. Porque se nós tivermos com dúvida, nós não vamos poder ter intimidade com Jesus, e não vamos conseguir o desejo nosso de estar cada dia mais com Ele. Muitas pessoas, irmãos, não têm a certeza ainda da salvação, estão dentro da igreja, mas não têm certeza, têm dúvida. E nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos ter dúvida da nossa salvação. Nós temos que ter certeza que nós estamos servindo um Jesus que está ao nosso meio para nos olhar, para nos abraçar, para nos levantar quando caímos. Por quê? Porque o cair, irmãos, nós não estamos livres, porque nós vemos quantas pessoas que estavam na igreja e de repente não estão mais, de repente caíram, mas nós sabemos que Jesus está com as mãos estendidas para levantar, aleluia. Jesus está pronto, é só nós se humilhar aos pés dele, ele está pronto para levantar. Mas infelizmente Satanás tem colocado em muitas vidas, dizendo que não adianta mais, você já caiu, você já fez o errado, não adianta mais ir para a igreja, e cada dia mais vai se afastando do Senhor. Nós vimos, o tanto de ano que a gente está na igreja, a gente vê quantas pessoas que louvavam, quantas pessoas que pregavam, e hoje está caído no pecado, hoje está caído pela rua, ou alguns estão internados. Mas nós sabemos por quê? Porque cansaram, porque escutaram a voz de Satanás, porque acharam que se fez alguma coisa, errou, pensou, não tenho mais perdão. E Satanás começa a falar no ouvido: não tem mesmo, não vai conseguir mesmo. As pessoas, se for para a igreja, as pessoas vão ficar olhando de canto. É isso que Satanás tem feito para derrubar as pessoas de dentro da igreja. Mas eu quero dizer que Jesus, Ele não gosta do pecado, mas Ele ama o pecador, aleluia. Ele o ama porque Ele deu a vida para nos dar a salvação. Ele não olhou para o meu pecado nem para o seu, aleluia. Mas Ele está ali de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, aleluia. Em quem nós temos que buscar o alívio? É somente em Jesus. Não adianta nós procurar ombro de amigo, não adianta, porque muitas vezes nós vamos ficar pior do que estamos. Mas se nós buscar Jesus, o amigo certo, nas horas que nós pensamos que é incerto, mas para tudo, para Jesus é a hora certa. Ele chega até a tua vida na hora certa, porque é hora de você mudar, é hora de nós fazer uma mudança na nossa vida. Eu não conheço muito poucas pessoas que estão aqui, mas eu quero dizer que Jesus te conhece. E Jesus sabe o que você tem passado. Jesus sabe que muitas vezes
Você está fazendo ele alegre, mas por dentro está triste, porque algo está acontecendo com você, com família. Nós vemos, irmãos, como está sendo difícil o dia de hoje. Nós vemos que há muita correria, um para lá, outro para cá, trabalhos, desemprego, fome, doença. Isso está mexendo com a humanidade. Mas nós sabemos que nós temos socorro presente, que é Jesus Cristo. Mas nós sabemos que nós temos um que nos ajuda, aleluia. Porque se nós estamos diante dele até hoje, porque ele não tem largado de nós, aleluia. Porque quando nós estamos tristes, nós estamos desanimados, nós buscamos força em quem? Em Jesus Cristo. Porque é só Ele que pode nos fortalecer, é só Ele que pode nos ajudar. E nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor, ela não se edifica. Nós vemos como este homem estava cego fisicamente, mas tem muito dentro da igreja que estão cegos espiritualmente, que ainda não conseguiram ter um contato maior com Jesus, aleluia. Mas que nessa noite nós podemos estar mais perto de Jesus, que nós podemos tirar aquela capa que ainda está em nós, aquela capa que nós não conseguimos perdoar um ao outro, aquele rancor que muitas vezes ainda tem dentro de nós, de algo que aconteceu. Mas se nós possamos deixar essa capa e dizer que a partir de hoje eu vou seguir Jesus, como fez aquele homem, que possa seguir Jesus, aleluia, que possa ser mais um adorador em espírito e em verdade, aleluia, porque Jesus, Ele está em busca dos adoradores, que adorem Ele em espírito e em verdade. E nós podemos dizer que nessa noite nós somos uns dos tais. Glória a Deus, aleluia. Que nós somos um adorador, aleluia. Aleluia. Nós não temos palavra para agradecer a Jesus por tudo que Ele tem feito. Por quantos livramentos o Senhor já tem dado para nós, aleluia. Que muitas vezes nós esquecemos, muitas vezes nós achamos que Jesus não tem olhado para nós. Muitas vezes nós passamos por dificuldade e achamos, nossa, Ele nos esqueceu. Mas eu quero dizer para você que na hora que nós precisamos, Jesus está ali pronto. Às vezes Ele deixa para ver até quando nós aguentamos. Por isso nós pensamos que nós esquecemos, que Ele nos esqueceu. Mas quando naquele momento do apuro, Ele está ali, dando livramento. Jesus me deu um livramento, irmãos. Quando eu nem esperava. Irmãos, já faz bastante tempo, eu nunca esqueço. Eu quero deixar esse testemunho e vou estar encerrando, para que você saiba que Ele não nos deixa desamparado. Meu filho era pequeno, mais ou menos 25 anos atrás, e ele era viciado na chupeta. E ele perdeu a chupeta, e eu morava ali no Jardim Colonial na época, e ali na época não tinha muito comércio, e era um sábado à noite, à tardezinha, né, estava já anoitecendo, e eu falei assim para meu marido, falei, eu vou ter que comprar uma chupeta para ele, você fica com ele, e eu vou até onde eu encontrar uma chupeta, eu vou descendo, porque senão nós não vamos conseguir dormir, ele não vai dormir sem a chupeta e vai ser pior, então eu vou enquanto há tempo. E eu comecei, saí da minha casa e fui descendo, olhava para um lugar, não tinha nada aberto, num sábado frio, estava chovendinho, e eu fui descendo. Quando eu cheguei ali na rua Fernando Peixoto,
Só no centro fui encontrar uma farmácia aberta. E quando estava descendo, deparei com uma mulher que estava completamente bêbada. E ela estava falando muito palavrão. E eu tinha muito medo, e tenho ainda, de apanhar na rua, né? Porque eu nasci no sítio, morei um pouco aqui na cidade, voltei para o sítio. Então eu sempre pensava, nossa, é muito feio apanhar na rua. E eu vi aquela mulher que vinha falando, e eu pensei, mas eu não fiz nada para ela, eu não vou mexer com ela. E eu fui andando, e ela veio do meu encontro. E quando ela olhou para mim, falando um monte de besteira, ela disse, é você mesmo. E eu falei assim, mas eu não te conheço. Ela disse, é você. E perto ali estava uma construção, quase na praça onde hoje é uma farmácia. E a construção, eles tinham quebrado aquela casa lá, tinha muito tijolo. Eu vi que ela pegou o tijolo e veio para o meu lado. E eu naquele momento, eu sabia que se eu corresse, ela ia jogar o tijolo. Eu não sabia o que fazia, eu sempre só fechei meu olho. E clamei por Jesus. E quando eu olho assim, uma placa grande com muito escrito. E eu fiquei atrás da placa. E eu vi só o barulho do tijolo que ela jogou. E escavacou o tijolo. E eu vi uma voz e disse, corra. E eu pensei, agora eu posso correr, porque ela está sem nada. E eu andei, corri um pouco, cheguei na farmácia, com muito medo. E aquelas pessoas da farmácia falaram para mim assim, olha, ela já é acostumada a bater em pessoas. A senhora teve sorte, mas eu não contei o que exatamente tinha acontecido, que eu tinha escondido atrás daquela placa. Eu fui para minha casa e eu não conseguia dormir. Passei aquela noite em claro, pensando em tudo que tinha acontecido. E eu imaginava comigo, mas e aquela placa? Eu nunca vi aquela placa lá. Porque aquela placa, aquele escrito que não tive nem tempo de ler, o que será que estava naquela placa? Depois eu vim outro dia para vir na casa da minha mãe. Eu passei para o lugar que não precisava, só para me ver a placa. Só que quando eu passei, pela surpresa minha, não tinha placa. Tinha apenas um ferrinho, como se fosse um cabo de vassoura, um ferrinho ali fincado. E foi naquele ferrinho que acertou o tijolo. Olha, irmãos, o que Deus fez, olha o livramento. Eu jamais ia se esconder atrás de um ferrinho, mas o meu Jesus colocou uma placa e eu fiquei escondido atrás. Eu quero dizer que esse Jesus, Ele está aqui conosco. Esse Jesus está aqui na igreja. Esse Jesus vai embora contigo. Esse Jesus vai no teu trabalho. Esse Jesus vai aonde você estiver. Aleluia! Este Jesus vai estar pronto, porque aonde você estiver, Jesus está contigo. Aleluia! É só você crer, é só você entregar a Ele no momento de dificuldade. Aleluia! Assim como Ele deu esse livramento para mim, Ele vai dar para você. E talvez Ele já te deu e você esqueceu, mas começa a lembrar nessa noite quão bom é o nosso Jesus, como é maravilhoso nós servir este Jesus. Aleluia! Nós não temos palavra para agradecer este Jesus, por Ele ter nos escolhido para estar aqui nesta noite. Aleluia! Por nós sermos escolhidos e ter o privilégio não só de estar aqui nesta noite, mas o privilégio maior nosso é um dia estar do lado de Jesus, aonde Ele vem buscar os escolhidos seus, e nós temos certeza, aleluia, que somos escolhidos de Jesus. Aleluia! Nós temos certeza que aqui nós estamos de passagem, mas Ele vai vir buscar a igreja e nós vamos estar todos juntos. Aleluia! Que Deus possa falar melhor no teu coração e que você saia daqui nesta noite, aleluia, sendo cada dia mais um adorador. Que você possa sair dessa noite sabendo que Ele está contigo, aleluia, em todos os momentos. Que Deus o abençoe, que Deus nos guarde. E eu agradeço a oportunidade.
hoje.